Bom dia, querido irmão, querida irmã, graça e paz. É muito bom, podermos estar juntos em mais uma manhã de domingo para aprendermos, um pouco mais da palavra de Deus, Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa manhã, que Deus esteja abençoando a vida da sua família, que Deus esteja abençoando o seu lar, Você que me acompanha, que já conhece um pouco a minha história, Meu nome é Leandro, eu sou seminarista da Igreja de Barão de Aquino e eu criei esse canal no YouTube para todos os domingos de manhã a gente estar colocando uma mensagem, uma reflexão sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, para edificar a vida dos irmãos da minha igreja. Nesse tempo, onde a igreja não está podendo se reunir, para cultuar a Deus, nós escolhemos um tempinho todo domingo para estar refletindo sobre um texto da Bíblia. Então eu quero agradecer, você que tem aí curtido as minhas mensagens, você que tem comentado as minhas mensagens, você que se inscreveu no meu canal, Se você não é inscrito, se você quiser se inscrever, será um prazer ter você ali. E a minha oração, o desejo do meu coração é que Deus esteja abençoando a sua vida através da sua palavra, que Deus esteja consagrando a sua casa. E eu sei que existem pessoas, de outras igrejas, pessoas que não são da mesma igreja que eu, de outras religiões que também me assistem, católicos, espíritas, Então que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando o seu lar, em nome de Cristo Jesus, E eu queria convidar você nessa manhã para meditar comigo, no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao 11. E o tema da nossa mensagem hoje é: o que as mãos podem fazer? O que minhas mãos podem fazer? O que suas mãos podem fazer para Deus? E o texto bíblico está relatado, em Lucas 6, do versículo 6 ao 11, que nos conta a história do homem da mão mirrada. E diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler o texto, que diz assim: E sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Que Deus assim abençoe a sua palavra, aplicando aos nossos corações, porque a sua palavra já é abençoada. Vamos falar com Deus, vamos elevar os nossos pensamentos ao trono de Deus. Senhor Jesus, gratos somos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Senhor. Gratos somos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Pai, no seu altar eu coloco a minha vida, Senhor. Pai, vem te pedir sabedoria, que o Senhor possa iluminar o meu coração, Senhor, para que eu possa levar a sua palavra aos corações das pessoas, Senhor, que vão ouvir essa mensagem pelo YouTube, Senhor. Pai, coloco no seu altar os irmãos da minha igreja, o meu pastor, os meus colegas, Senhor, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Coloco no teu altar, Senhor, as lideranças, Senhor, desse município, prefeitos, secretários. Coloco no seu altar, Senhor, a liderança desse país, o presidente da república, os seus ministros, seus governadores, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar colocando a sua mão de poder sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, venha nos livrar dessa pandemia, Senhor. Venha proteger os seus filhos, Senhor. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, voltando aqui no texto bíblico, no texto que nós acabamos de ler, e voltando ao tema da nossa mensagem, que diz: o que as mãos podem fazer? O texto nos relata a história de um homem que foi ao templo ao sábado cultuar a Deus. E esse homem, então, ele tinha a sua mão mirrada, a sua mão ressequida. Mas antes de eu entrar no texto, eu queria destacar 4 tipos de personagens que haviam nesse texto, que haviam ali na sinagoga. E esses 4 tipos de pessoas também estão na igreja hoje presente. O primeiro tipo de pessoa que está na igreja
está no capítulo 6, versículo 1, que diz assim: e aconteceu no outro sábado que entrou na sinagoga. De quem o texto está falando? O texto está falando de Jesus. Jesus, ele é a primeira pessoa que está na igreja. Ele estava ali para ensinar, curar, restaurar e salvar vidas. Tem um salmo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o templo é um lugar de cultuar a Deus. E Deus está presente ali. Espiritualmente, Deus está presente ali. Então quando nós vamos da igreja, nós vamos da igreja a prestar um culto a Deus, adorar a Deus, ouvir o que Deus tem para nos falar através da sua palavra. Então a primeira pessoa que está na igreja é Cristo Jesus. E ela é a pessoa mais importante do culto. O nosso culto, ele deve ser um culto cristocêntrico. A segunda característica, o segundo tipo de pessoa, que há na igreja e que havia naquela sinagoga, está no versículo 6:1 também, que diz assim: e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, ou seja, a mão dele estava ressecada. Ele tinha perdido o movimento e aquela mão não servia para nada. E o que isso representa hoje? Que classe de pessoas isso representa hoje, nos nossos dias de hoje? São aquelas pessoas que estão passando por algum problema de saúde, financeiro ou conjugal, e vão à igreja para ouvirem a palavra de Deus e buscar uma solução para o seu problema. E têm suas vidas físicas, espiritualmente, emocionalmente restaurada por Jesus. Então aquele homem que estava ali, ele tinha um problema. Ele tinha um problema de enfermidade. E hoje também, nos nossos dias, existem muitas pessoas passando por problemas na vida. Seja financeiro, seja espiritual, seja conjugal. E essas pessoas, elas devem ir à igreja. Então aquele homem ali, ele estava no lugar certo. Ele estava procurando solução para o seu problema no lugar certo. Hoje, às vezes, as pessoas vão procurar solução para os seus problemas em cartomantes, em religiões vazias, em líderes que não têm compromisso com a palavra de Deus, que só querem pegar o seu dinheiro. Então você precisa ir no lugar certo e na pessoa certa. Você veja que ele está na igreja, no templo, e se a gente for voltar no primeiro tipo de pessoa, quem estava na igreja primeiro? Jesus. Então esse homem estava buscando no lugar certo e na pessoa certa. Então, é importante reconhecermos que temos problemas, que temos dificuldade, que temos áreas na nossa vida que tem que ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro tipo de pessoas que haviam naquela sinagoga e tem na igreja hoje, também, aí está no versículo 7, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que o versículo 7 diz assim: escribas e fariseus atentavam nele para ver se o curaria no sábado. Então, Jesus estava lá, havia uma grande multidão e havia também ali os escribas e fariseus, que eram doutores da lei, eram conhecedores da lei. E eles não conheciam a Bíblia, porque se eles conhecessem as Escrituras, eles saberiam que Moisés e os profetas falavam de Jesus. Então eles estavam ali observando Jesus. Não para aprender Jesus, não para aprender aquilo que Jesus ensinava, não para cultuar Jesus, não para adorar Jesus, não para receber Jesus como seu Salvador, mas procurando um defeito nele para acusar. Eles tinham inveja de Jesus. E quem que os fariseus e os escribas hoje representam? São o joio que cresce no meio do trigo. Estão ali exclusivamente para botar defeito em tudo e em todos. Não ficam felizes com a vitória do verdadeiro cristão. Então hoje, no meio da igreja também existe joio. Existem falsos cristãos. Existem falsos discípulos. Existem pessoas que estão ali para botar defeito em tudo, para atrapalhar o crescimento da obra de Deus. E ali estavam os fariseus. E eles se gabavam de conhecer a lei, de serem filhos de Moisés, mas na verdade eles não conheciam aquilo que a Bíblia falava de Jesus, porque toda a Bíblia ela é cristocêntrica, toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, se eles soubessem interpretar as Escrituras, eles saberiam que Jesus era o Filho de Deus. E o quarto tipo de personagem que havia na sinagoga naquele tempo de Jesus, e existe também hoje na nossa igreja,
está no versículo 10, que diz assim: e olhando para todos ao redor. Então, né, Jesus, ele está ali no templo, ele estava ali ensinando, ele estava pregando a palavra de Deus. Ele vê um homem com a mão mirrada, não é assim? Ele chama esse homem para o meio do templo, e os fariseus, os escribas ficam de olho nele para ver se ele curaria, porque no sábado não se podia trabalhar. Então, se Jesus curasse ali, na visão dele, Jesus estava cometendo pecado. Mas Jesus ensina que a vida do homem vale mais do que o sábado. E Jesus também ensina que ele é Senhor até do sábado. Então Jesus é Senhor absoluto do sábado. Ele tem autoridade sobre o sábado. Então Jesus aqui no versículo 10 do capítulo 6, ele olhando para todos ao redor. Então ao redor havia uma multidão. O que isso significa? São aquelas pessoas que estão na igreja para aprender com Jesus e escutar o Espírito Santo falar aos seus corações. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para você. Igreja não é lugar de namorar. Igreja não é lugar de se apresentar. Igreja não é lugar de rever os amigos. Igreja não é lugar de conversar sobre futebol. Igreja é lugar de aprender a palavra de Deus. Igreja é lugar de você ir para ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. Igreja é isso. Culto é isso. Você vai ali, né, para adorar a Deus. Você vai ali, né, para prestar um culto a Deus. Agora vamos voltar, né, ao homem da mão mirrada. O homem da mão ressecada. O homem que tinha uma mão atrofiada, a mão direita atrofiada. E vocês sabem, né, que todos os membros do nosso corpo são importantes. Tem a sua função. Mas a mão é de singular importância, principalmente naquele tempo, onde não se havia, né, quase todos os serviços eram voltados para a agricultura, era serviço braçais. Então as pessoas tinham que trabalhar, as pessoas usavam a mão para trabalhar. A mão é de muita utilidade, porque é a mão que manda parar, é a mão que faz sinal para andar, são as mãos que mandam entrar, é as mãos que mandam sair, é as mãos que levanta, é as mãos que abaixa, é as mãos que abre, é as mãos que fecha, é as mãos que ajudam a pessoa deficiente e é a mão que salva uma pessoa que está em apuro. É as mãos que matam, né? Muitas pessoas usam as suas mãos para matar. E há mãos sadias e há mãos atrofiadas. Há mãos mortas hoje, há mãos limpas, puras, né? Purificadas pelo sangue de Cristo, e há mão suja. Que tipo de mão você tem? Como você tem usado, né, as suas mãos para glorificar a Deus? E aquele homem ali do texto que nós lemos, a Bíblia fala que as suas mãos estavam atrofiadas fisicamente. Ele tinha uma doença que atrofiou a sua mão ou ele nasceu com aquilo. Mas eu queria trazer esse contexto hoje para a nossa vida espiritual hoje. E eu gostaria de citar algumas características que deixam as nossas mãos atrofiadas espiritualmente. O que é isso? Te impede de trabalhar na obra do Senhor. Te impede de servir ao Senhor. Porque Jesus, irmãos, ele nos ensina na Bíblia que ele, como Filho de Deus, ele veio aqui na terra servir. Ele não veio para ser servido. Ele veio para colocar a sua vida para servir os outros, para abençoar a vida dos outros. E hoje nós temos um grande problema, né, com a questão do evangelho da prosperidade. Você é filho de Deus, você não pode padecer nenhuma enfermidade, você tem que ter tudo de bom, você tem que determinar para Deus. E as pessoas pregam o evangelho de mamão com açúcar, onde as pessoas são ensinadas a vir para a igreja para abrir a sua mão assim, ó, para receber bênçãos espirituais. Mas os crentes hoje não estão sendo ensinados a colocar a mão no arado, a colocar a mão na obra, a levantar o varal, a trabalhar pela obra do Senhor, a servir o seu próximo, a servir os nossos semelhantes. Esse é o grande desafio da igreja, irmãos. Servir. Colocar sua vida, colocar suas mãos no altar de Deus para servir o seu próximo, para servir o seu pastor, para servir a sua igreja, para servir uma pessoa que precisa. Eu queria citar aqui, né, algumas características que têm atrofiado as mãos de muitos irmãos na igreja de hoje. A primeira característica, e que eu acho a mais importante, as mãos podem ser atrofiadas por falta de amor. As mãos
podem ser atrofiadas por falta de amor, né? A Bíblia nos ensina que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não é assim? Então nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas amam coisas, amam objetos, amam carros, mas não amam pessoas. Pessoas são vistas como objetos descartáveis. Naquele momento ela serve para mim, ela está me servindo, ela serve para estar do meu lado. Depois eu abandono ela. Jesus não agia assim. Tanto é que os grandes sermões de Jesus na Bíblia, né, eles foram pregados para uma pessoa só. Jesus queria mostrar que o indivíduo tinha valor para ele. E a Bíblia também nos ensina, né, que para Deus vale mais uma alma do que o mundo todo perdido. Então o que a gente aprende que nessa primeira característica que atrofia a mão de um crente é que não pode faltar amor. Lá em Mateus 14, 13 a 21, não vamos ler, né, para ganhar tempo, temos registro da primeira multiplicação dos peixes. Porém, pela leitura desse texto, vemos que Jesus primeiro teve compaixão da multidão, curando as enfermidades, depois deu alimento a todos. Sem amor, as mãos ficam mirradas, atrofiadas para fazer o bem, porque é o amor que faz os atos de caridosos mais autênticos, transformando-os em bênçãos para aqueles que recebem e os praticam, né? Então o texto aqui de Mateus 14, 13, né, nos conta a história da multiplicação dos pães. Uma grande multidão seguiu Jesus e diz a Bíblia que Jesus teve compaixão. Jesus viu a miséria física e espiritual que as pessoas estavam. Elas estavam com fome e sede de Deus. E Jesus deu a palavra para elas. Mas elas também estavam necessitadas de alimento cotidiano. E Jesus então não podia despedir aquela multidão com fome, porque alguns estavam ali e já eram idosos, outros crianças. E diz o texto que Jesus se compadeceu deles. E Jesus então fez aquele grande multiplicação dos pães. Então Jesus demonstrou amor por aquelas pessoas. Então, irmãos, para que a nossa vida espiritual não seja atrofiada, nós devemos amar mais. Nós devemos amar os nossos semelhantes. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos se preocupar mais com o nosso próximo. Nós devemos se preocupar mais com o nosso próximo. Então ame mais as pessoas. Ame a Deus em primeiro lugar. Em segundo, ame as pessoas. Não permita que a sua vida espiritual, que as suas mãos sequem por falta de amor. Não permita que isso aconteça na sua vida, meu irmão e minha irmã. A segunda característica que pode atrofiar a mão de um crente, ou da igreja, ou de um grupo religioso, as mãos podem ser atrofiadas por falta de ação. As suas mãos, elas podem ser atrofiadas por falta de ação. A mão que faz o bem precisa mover-se, porque às vezes estamos cheios de boas ações, de grandes planos, de projetos maravilhosos, mas não fazemos nada por falta de iniciativa, falta de ação, falta de começar e falta de fazer alguma coisa, né? E lá em Mateus 25, 14 ao 30, né, há um servo que não roubou, não desperdiçou, mas também não fez nada em benefício do seu Senhor. Lá em Mateus 25, do capítulo 14 ao 10, Jesus ele nos narra a parábola dos 10 talentos. Ele diz ali que o Senhor, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e ele deu 1 talento para um servo. E diz a Bíblia que Deus deu segundo as suas capacidades. Então Deus não dá a mais nem a menos. Ele dá segundo a sua capacidade. E o que recebeu 5, ele trabalhou, ele investiu aquele dinheiro, ele multiplicou para 10. O que recebeu 2, ele trabalhou, ele investiu, ele dobrou. E o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele escondeu na areia. Ele ficou com medo de trabalhar para o seu Senhor. E quando Jesus veio e foi cobrar, ele não tinha nada para apresentar. Então tem pessoas assim na igreja, com talentos, mas tem escondido os seus dons, tem escondido os seus talentos. Não querem colocar a sua vida
em prol do reino de Deus. E Tiago, né, na sua epístola, no capítulo 4:17, ele nos ensina lá, né, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, né, veja que esse homem da parábola dos 10 talentos, ele não matou, ele não roubou, ele não fez nada de mal para ninguém. Ele só não fez nada, ele só ficou na dele. Ele escondeu o seu talento. Então, se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Nos diz Tiago aqui na sua epístola. Devemos tomar cuidado para que nossas mãos não sejam talentos enterrados, por falta de iniciativa, assim como aconteceu com aquele servo. Então, irmãos, que possamos ter mais ação, que possamos agir, né, mais em prol, né, do reino de Deus. E a terceira característica, né, que pode atrofiar a mão de um crente ou atrofiar a vida de uma igreja, as mãos podem se atrofiar por falta de fé. Por falta de fé. Para se fazer qualquer coisa é preciso ter fé. É preciso crer no resultado. É preciso confiar, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6, né? Voltou aos Hebreus, ele nos ensina isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é crer em Deus. É viver na dependência de Deus. Nós não vemos Deus, mas nós cremos que Ele existe. E a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos depender mais de Deus. Infelizmente, os homens de hoje, né, com a tecnologia, com a ciência, eles têm colocado a sua esperança, o seu braço, às vezes, né, na tecnologia, na ciência, nos homens, no governo. Mas eles têm se esquecido de Deus. Mas o verdadeiro cristão, eles têm que confiar em Deus. Diz lá o Salmo, né, que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. No tempo que o salmista escreveu esse salmo, né, o cavalo, o carro de guerra, né, ele era muito importante numa batalha. Então, muitas pessoas colocavam a sua esperança, a sua fé nesses veículos. Mas o salmista diz: a minha esperança, a minha confiança está em Deus. E, em quarto lugar, as mãos podem se atrofiar por falta de esforço. Então nós temos que nos esforçar, né, na obra do Senhor. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: sede firmes e constante na obra do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. A preguiça e o desinteresse muitas vezes deixam nossas mãos paralisadas, imóveis. Em Marcos 2:1-12 temos o grande exemplo do esforço de 4 homens conduzindo um enfermo à presença de Jesus, que apesar das dificuldades terem surgido, foram vencidas pelo esforço. Eram 8 mãos que se esforçaram em benefício do enfermo, né? Então lá em Marcos 2:1-12, né, narra aquele episódio que Jesus estava pregando o evangelho e tinha uma grande multidão. Jesus estava dentro de uma casa e 4 homens pegaram um paralítico, botaram numa maca, subiram no telhado da casa, e aquelas 8 mãos abriram o telhado e desceram aquele homem numa corda para Jesus curar. E Jesus curou aquele homem, e aquele homem então levanta e sai no meio da multidão levando a sua cama. Houve um esforço daqueles 4 homens. Então nós temos que nos esforçar para fazer a obra de Deus, né? Lá em Josué, capítulo 1, 8-9, né? Deus disse a Josué assim: tão somente esforça-te para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Irmãos, na vida cristã, vamos passar por problemas, por enfermidades, por dificuldades. O desânimo vai tentar tomar conta da gente. Os maus amigos, as más influências vão tentar nos desanimar. Mas tenha fé, esforça-te, confiam em Deus. A quinta característica, né, que pode tornar uma igreja atrofiada, ou a mão de um membro atrofiado, as mãos podem se atrofiar por falta de dedicação. Então, tudo que você vai fazer na vida tem que haver
dedicação. Na obra do Senhor não é diferente. Tem que haver empenho, tem que haver dedicação, tem que haver tempo de oração, tempo de preparação. Diz lá em Atos 12, Atos 9, 32 e 43, dizia que Dorcas dedicava suas mãos ao trabalho de fazer roupas para socorrer os necessitados. As nossas mãos devem ser usadas na beneficência, na educação, no evangelismo e nas atividades da igreja e no sustento da obra de Deus, né? Então Dorcas, né, ela usava suas mãos para construir roupas, para abençoar a vida de pessoas carentes, a vida de pessoas pobres. Que nós possamos tomar esses exemplos, que as nossas mãos possam ser usadas para abençoar vidas que precisam, né? De lá em Eclesiástico, né, 9, 10, tudo quanto te vier as mãos para fazer, fazei conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, né? Então, sábio Salomão, ele nos ensina isso. Então, que nós possamos guardar, irmãos, esses princípios. Que a nossa mão, que a nossa vida, né, ela não seja atrofiada por falta de amor, por falta de ação, por falta de fé, por falta de esforço e por falta de dedicação na obra do Senhor, né? E voltando aqui no texto, para encerrar, não é? Eu queria voltar para você no texto aqui, porque no versículo 10 ele nos ensina uma lição muito interessante. Diz assim que Jesus, e fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Irmãos, eu tiro uma lição aqui. Jesus chamou no meio da multidão. E Jesus pediu que aquele homem estendesse a mão para ele. E quando ele estendeu a mão para Jesus, ele teve a sua mão curada. E eu queria perguntar para você nessa manhã: você já estendeu a mão para Cristo? Você já deixou Cristo tocar nas suas mãos? Você já deixou Cristo tocar na sua vida? Você já deixou Cristo transformar a sua vida? Olha que coisa maravilhosa. Às vezes, irmãos, a gente fica vendo um apelo assim, o pastor fazer um apelo, você precisa dar uma chance para Jesus, você precisa aceitar Jesus. Não é você que tem que dar uma chance para Jesus, é Jesus que está dando uma chance para você. Não foi aquele homem que teve iniciativa de pedir Jesus. Foi Jesus que viu ele, viu a necessidade dele, viu o problema dele, viu a carência dele, e Jesus chama ele para o meio. Então Jesus te convida hoje para você abrir os braços para ele, para você entregar a sua vida para ele. Talvez, né, você está me assistindo nessa manhã de domingo, você vai estar me assistindo pelo YouTube, eu não conheço a sua vida. Talvez você esteja passando por um problema financeiro, talvez você esteja no hospital, desesperado, com enfermidade. Ore a Deus, meu irmão. Coloque a sua vida no altar de Deus. Creia que Deus tem o poder de mudar a sua vida. Creia que Deus tem o poder de transformar a sua vida. Talvez você esteja desanimado, desistindo da igreja. 5 meses a igreja fechada. Tenha fé, irmãos. Tenha fé. Isso é a aprovação que Deus está colocando para o seu povo. Tenha perseverança. O tempo da aprovação vai acabar. Vai chegar o momento de nós nos reunirmos de novo. Então Jesus chama aquele homem e ele estende a mão. Estenda a mão para Jesus. E diz aqui que no finalzinho do versículo, os escribas e fariseus, eles ficaram indignados com a ação de Jesus. Eles ficaram indignados com a cura daquele homem. E diz aqui então que eles começaram a perguntar o que fariam a Jesus. O que eles fariam de Jesus? O que você vai fazer com Jesus, irmãos? O que você vai fazer ao receber essa palavra? Você vai rejeitar Jesus como os fariseus rejeitavam? Ou você vai estender a sua mão para que Jesus restaure a sua vida como aquele homem fez? Irmãos, que essa palavra possa achar lugar no seu coração.